Consegue ver? Glória a Deus, estamos aqui neste momento iniciando a nossa primeira live, né, sobre plantação de igreja. Quero neste momento cumprimentar a você que nos assiste ou que assistirá em um tempo futuro. Quero dizer a você, seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido para participar, para compartilhar, para comentar, contribuir com essa live, ainda mais em relação a esse tema, que é plantação de igrejas. Um tema muito relevante, um tema que é o fundamento da propagação do Evangelho, né? Da mensagem de Cristo para todos. Estamos aqui apresentando eu e a Sara. Meu nome é Jonatas, sou o pastor da Igreja Cristã Feeling. E a Sara, que participa conosco na igreja, congrega conosco, nos ajuda, membro fundadora, nos dá um aparo, principalmente no aconselhamento, que é o que ela gosta de trabalhar, muito ligado à sua formação profissional, assim como também agregado à questão de fé, né? A psicologia contribuindo para o aconselhamento a partir da fé, né? O que é muito válido para nós. Então vou passar para a Sara para ela se apresentar e ao mesmo tempo também ler o texto base, e assim a gente vai estar iniciando então a nossa live sobre o tema plantação de igreja. Isso aí. Então, quero dar uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Convidar todos também para estarem participando com algumas suas contribuições, perguntas. Aproveitar nesse momento para também pedir para compartilharem, né, essa transmissão. Estender esse convite aos demais irmãos. Então, como o pastor falou, meu nome é Jussara, mas é a Sara, né, conhecida por todos. E vamos seguindo então, né, pastor, fazendo leitura, para que a gente, a partir da leitura do texto bíblico, a gente inicie essa nossa conversa, né, o que a gente essa noite separou, do que também Deus tem para a gente pensar, refletir e ampliar do nosso entendimento sobre a questão da plantação, sobre a questão a gente poder falar de igreja, ser igreja, do que a gente está podendo crescer nisso. Amém. Então, o nosso texto que eu vou fazer leitura fica no livro de Efésios, no capítulo 3. Posso iniciar a leitura? Pode fazer a leitura. Então, Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 4, diz assim: Ao lerem o que escrevi, poderão então entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros dos membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Amém. Amém. Então, após essa leitura aqui da carta que Paulo escreveu aos Efésios, nesse texto, ele tem muita contribuição para a gente poder falar a respeito de igreja. Sim. No primeiro momento, pastor Jonatas, de poder
perguntar para você poder esclarecer, falar a respeito do histórico, né? Do histórico em geral de igreja, de por que plantar igreja, qual o propósito da igreja inicial. Sim. Bom que é importante quando a gente fala de igreja, essa instituição que nós conhecemos hoje, nós lembrarmos o porquê ela surgiu, né? O objetivo dela, qual foi a intenção onde houve esse surgimento, vamos usar esse termo. Primeiramente, a gente vai ter que voltar lá até Jesus, né? Jesus, em primeiro momento, ele disse ter vindo somente para os judeus, né? Quando ele respondeu àquela mulher cananeia, ele falou assim, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para os judeus. Mas ao mesmo tempo, depois dele ter dito isso, lá em João 3,15, fala que ele veio para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Se nós observar esses dois textos, aparentemente há uma discordância, né? Em primeiro momento, Jesus disse ter vindo somente para a casa de Israel. Em outro momento, ele veio para todo o que nele crê. É que nesse período entre esses dois textos que eu citei, povo judeu e para todo o que nele crê, houve problemas, vamos assim dizer. Lá em João 1,11 diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem eram os seus? Os seus era a nação de Israel. Até lá em Deuteronômio 7,6 diz que porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus, o Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Então a gente percebe isso. Houve uma lacuna, houve um problema, vamos assim dizer, porque o povo de Israel, o povo que era seu, o rejeitou. Tem toda aquela questão do texto, qual eu gosto muito bem lá de, acho que é Mateus 23, 37, que fala de Jerusalém que mata os profetas. E a partir daquele momento Cristo falou assim, a sua casa ficará deserta, até o dia que vocês dirão, bendito que vem em nome do Senhor. Por que eu estou falando todo esse contexto? Porque nesse meio tempo, através e por causa da rejeição de Israel a Cristo, Paulo cita lá em Romanos 11, 23, que ele começa a perceber que Israel foi cortado. Aquela relação que era Jesus, nação de Israel, foi cortado e foi enxertado um outro povo. Se nós observarmos lá em Romanos 11, 25 diz, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fique pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E aí a gente volta para o texto nosso básico. Deus, na sua onisciência ou presciência, sabia da rejeição de Israel. Mas o mistério, como Paulo fala, que estava oculto em Deus, a partir dessa rejeição de Israel, foi revelado. E qual que é o mistério revelado? Que os gentios seriam co-herdeiros, junto com a nação de Israel, seriam co-herdeiros de Cristo, ou seja, os gentios seriam evangelizados. Por que eu fiz esse apanhado histórico? Porque no momento onde o evangelho, as boas novas, migram para os gentios, é aí que surge a igreja. Porque a gente cita a igreja como um prédio, como algo formável, mas na verdade a igreja somos nós. A igreja, a eclesia, uns traduzem por ir para fora, né? sair de algo, ir para fora. Outros como simplesmente uma reunião, uma assembleia. Então, se a gente percebe onde tem dois fiéis, ali é uma assembleia. Ali há uma igreja. Então, nesse ponto, o Jesus migra-se, vamos assim dizer, o evangelho migra-se para os gentios até que houvesse a plenitude deles. Claro que Israel, em algum momento, voltará. Sim, ela será enxertada. Principalmente no texto de Mateus, quando Jesus aparecerá de novo, e aí para quem gosta do plano escatológico, né, no período do final da tribulação, onde Israel será será torturado pelo anticristo, perseguido, eles vão perceber que aquele era o Messias que eles tinham rejeitado quando Jesus chegar e libertar. E aí eles vão olhar, e aí que eles vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então é mais ou menos nesse ponto. Então aí surge a igreja, aí surge a reunião dos santos, né? E o período, né, histórico, quando surgiu a igreja, é o período de Pentecostes, né? Lá em Atos 1:8
diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Neste momento, Jesus manda para reunir, ficar em Jerusalém, para serem revestidos. E a partir daquele momento do derramar do Espírito Santo, Cristo, Deus em forma humana, terrena, se isenta, vai aos céus, mas deixa o Consolador e ao mesmo tempo o poder do Espírito Santo, o pneuma. Para quê? Para que a partir daquele momento onde eles estavam reunidos lá, que nem fala em Atos 2, versículo 2, veio um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam. A partir daquele momento a igreja foi empoderada para falar do amor de Cristo e para entender que Cristo não tinha abandonado, que o Paracleto, o Espírito Santo, o Consolador estava com eles. Ao mesmo tempo também foi uma arma muito interessante para a questão de evangelização, porque existiam pessoas de diferentes povos, e nessa diversidade de povos, eles ouviam aqui, estavam sendo ouvido uma mensagem na sua própria língua. Então foi também uma arma, vamos assim dizer, para a evangelização. E aí surgiu a igreja como um todo. Então, pela essa questão da revelação através do Espírito Santo e nesse revestimento para seguir nessa missão. Sim. De propagar, de avançar com o Evangelho. Isso. O Paracleto, o Espírito Santo, né, ele veio com essa função, em primeiro momento de empoderamento, e em segundo momento, então, revelando-se aos seus, né, que são templo do Espírito Santo, assim como nós, que ele estava com eles, né, e assim o Evangelho começou a ser propagado. Esse é o contexto histórico, né, e o surgimento da igreja a partir do momento do Pentecostes, né? A partir do momento do derramar do Espírito Santo. Aí, a partir desse momento, em grande escala, houve os desafios, tanto para a implantação da igreja, né? Para a implantação da igreja, mas também teve os desafios históricos, né? Primeiro momento ali, depois de 33 depois de Cristo, que houve o Pentecostes, né? O Espírito Santo derramado sobre aqueles que estavam em Jerusalém e iniciaram. Até 325, mais ou menos, quando Constantino assumiu, a igreja era uma, vamos assim dizer, usar o termo, era uma seita. E ali houve grande perseguição pelos romanos, cristãos foram martirizados, foram mortos pelo amor ao Evangelho, né? Foram tratados como delinquentes, vamos assim dizer. É lógico que esse eu cito como foi o primeiro desafio da igreja no contexto histórico, foi a perseguição, né? Mas se a gente olhar por outros olhos, em contrapartida, foi o momento onde a igreja mais cresceu em proporção, né? Exponencialmente, foi um crescimento grande. Quanto mais morriam cristãos naquela época, mais a semente era lançada, mais pessoas viam a Cristo, né? E passavam a crer. Sim, sim. Eu acho bem interessante que tem duas citações. A do Pedro Superti, que ele cita: um soldado com uma arma é apenas um soldado. Agora, quando ele luta por uma causa ligada ao seu coração e ao que realmente acredita, ele se torna um guerreiro imparável. É mais ou menos essa a ideia do cristianismo do primeiro século, da igreja primitiva, né? Assim como também o imperador grande Júlio César fala: os soldados mais fortes não são descobertos em tempos de paz, e sim resistindo em tempos de guerra. Então, nesse primeiro desafio, que foi a perseguição, no plantar a igreja, quando eu falo igreja, novamente cito não instituição, mas cito mais a questão de reunião dos fiéis, eles cresciam. Cada vez mais que eles eram batidos, vamos assim dizer, perseguidos, eles cresciam, né? Porque o ideal estava acima das suas próprias vidas, acima dos seus próprios pensamentos, projetos, enfim, aquilo que pregnava. E quando a gente fala que a igreja é o maior organismo vivo na Terra, é isso mesmo? É mais ou menos dentro desse ponto, né? A questão da união dos fiéis, né? Eu acho interessante que eu ia comentar o segundo desafio. O primeiro foi a perseguição e o segundo desafio no contexto histórico. Só que esse segundo desafio, infelizmente, a gente bebe água até hoje, é o desafio da institucionalização da igreja. E isso é uma grande barreira para a plantação da igreja. Por quê? Não sou um anarquista, é lógico, né? Acredito que toda igreja a instituição deve existir. Porém, lá em 325, quando Constantino assumiu, o cristianismo, a igreja que era de perseguir, se tornou a religião oficial do império. Só que no decorrer da história,
lá pelo o século X, XI, XII, a igreja, instituição, começou a ser disputada por interesses políticos, pelos imperadores, depois pelos reis, porque eu tinha a igreja na minha mão, eu tinha um poder sobre o povo. Então, o segundo motivo, o segundo desafio foi essa institucionalização da igreja, que feriu os princípios. Porque o que acontece? Se a gente contextualizar isso, é como se o CNPJ valesse mais que o CPF. Ou seja, a instituição valesse mais do que a própria igreja, que é os fiéis. E aí, no decorrer da história, nós bebemos água ainda, além disso. Porque existem plantadores natos de igreja. Existem pessoas que querem fazer a obra, que têm um chamado e que o tempo de Deus chegou. Mas, infelizmente, como colhemos frutos do passado, estão debaixo de uma instituição, e a instituição, infelizmente, barra o progresso do evangelho. Por questão de normas, por questão financeira, às vezes. O enrijecimento da instituição. Perfeito. Mas o congregar, o se reunir em comunidade, né, em igrejas locais, né, fazia parte também inicialmente da questão de Paulo, porque Paulo pregava, as pessoas se convertiam e depois essas pessoas eram reunidas em comunidade para que elas pudessem, então, exercer, praticar e fazer parte no sentido de serem edificados, de serem instruídos, de celebrar a ceia, de cultuar a Deus juntos, sim, né? Perfeito. E também de se motivarem e se envolverem nesse projeto de expansão do cristianismo. Sim, né? sim. Então, assim, essa reunião, né, com esse objetivo, né, de estudar, de celebrar a ceia, de cultuar a Deus juntos, foi requerendo, então, essa questão da institucionalização, de ter um local, de estabelecer alguns limites, a questão de ter registrado também tudo isso, né? Isso. Como eu disse antes, era um desafio que foi a institucionalização no quesito de quando a instituição está acima dos fiéis. Mas, em questão de organismo, igreja, como participantes do corpo de Cristo, como dividindo, Paulo citava muito quando escrevia as cartas às igrejas, a questão de divisão, de processo hierárquico em funções. Nesse desenvolvimento, a igreja, sim, ela se forma e se torna um organismo, né? O que acontece é que esse organismo não pode impedir a propagação do evangelho por limitações, né? Digamos, esse é o segundo desafio que, claro, esses dois que eu citei, tanto a perseguição como a instituição da igreja, são frutos que a gente colhe hoje, né? É lógico, como eu disse antes, né? Somos uma igreja, temos uma instituição, devemos estar registrado, devemos estar legalmente, mas o CNPJ, o prédio, não deve estar acima dos fiéis, né? E não pode, principalmente, cortar e impedir para que esse fale do amor de Cristo. Hoje, quando a gente percebe, depois a gente vai até citar bastante na questão do desenvolvimento da Igreja Cristo Filho e toda essa ideia de plantar igreja junto com vocês, né? Também a gente passa por esses, digamos, problemas institucionais que inculcam na cabeça das pessoas a ideia de que aquele que sai é rebelde. E aí, digamos assim, vamos citar 3 exemplos do fiel versus a instituição. Primeiro eu vou citar Jesus. Claro, a instituição lá era o judaísmo. Jesus foi considerado um herege, foi morto por causa disso pelos líderes do judaísmo. O fiel, que no caso era Jesus, claro, naquele caso a gente sabe que era Deus, estava abaixo da instituição. A instituição matou. Aí a gente vai pegar um segundo exemplo, que é um pré-reformador, John Huss. John Huss foi queimado. Por quê? Porque ele estava abaixo da instituição. Baixo no sentido do entendimento daquela época, que foi um equívoco. A mesma coisa Lutero. A única diferença de Lutero para os dois é porque Lutero foi protegido e permaneceu vivo. E eu acho que por isso que a reforma existe, tem muito vinculado à sobrevivência de Lutero. Então, se a gente perceber, em primeiro momento, eles eram considerados rebeldes. Eles estavam em rebeldia, em primeiro momento. Só que, na verdade, no passar do tempo, eles, como igreja ou como fiéis, estavam certos e a instituição estava equivocada.
né? E isso a gente colhe hoje com os plantadores de igrejas, né? Que muitas vezes não assumem o desafio de plantar igreja, porque acham que vão ferir uma instituição, que vão subjugar eles e dizer que eles são, não digo hereges, mas que eles são rebeldes, né? Porque o desafio da missão de plantação, ela implica na multiplicação, né? Na multiplicação de fiéis, na multiplicação do lançar a semente do evangelho, né? De multiplicar essa semente e então de fincar uma bandeira do reino em todos os pontos possíveis. Sim, sim. Se a gente pensar, o que acontece? Quando a gente é vinculado a uma instituição, a gente tem uma diretoria. A gente tem líderes. Perfeito. Quando a gente tem líderes, os líderes pensam mais na instituição, e é natural isso, natural, do que o próprio evangelho. E muitas vezes isso dificulta o espalhar, o ir do outro, porque existe uma instituição acima deles. Novamente, eu não sou nenhum anarquista, mas muitas vezes a instituição barra isso. Então, barra a questão da plantação. O desafio é da gente conseguir caminhar junto, né? Caminhar com a multiplicação da semente, de lançar o evangelho, de pregar junto com a caminhada da instituição para ir também organizando tudo isso, né? Para dar as condições de que as pessoas, né, os fiéis, se reúnam e possam até, inclusive, se sentir pertencendo tanto na questão do reino, quanto pertencendo também na sua igreja local, né? Sim, sim. Como uma referência, né? Tu vê que curioso não, né? Mas assim, o cristianismo, ele nasceu judeu, né? Sim. O Jesus líder era judeu, né? Sim. O líder era judeu, o cristianismo nasceu numa cidade judia, os primeiros apóstolos, né? Foram todos judeus, a mensagem era proclamada em referência aos escritos judaicos, né, assim, do que o povo judeu tinha recebido da lei, né, e todavia depois, com o passar do tempo até, né, como tu disseste, após a perseguição ali através do Império Romano, mas quando então foi aceita como, instituída como uma religião oficial, né, o cristianismo ele passou a ser visto como um fenômeno gentílico, como se diz, né? Perfeito. E o que eu acho bem interessante, que aí, digamos, a gente pega os dois pontos, né? Antes da instituição, ou seja, antes do cristianismo ser aceito, o crescimento era revigorante, né? O crescimento da igreja, no sentido dos primeiros séculos, porque Cristo, o Evangelho, estava acima de qualquer coisa. O Evangelho, o falar do amor de Cristo, não estava mapeado em ideologias, ou, não digo ideologias, ou panos de fundo, leis, vamos assim dizer. Como Paulo dizia, que ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo, né? Mas somos todos de Cristo. Perfeito. Nesse no momento da instituição, começou a haver essa segregação. Agora você é Paulo, agora você é isso, você é aquilo, agora você é batista, agora você é assembleia, agora você é presbiteriano. E de como é importante a gente poder preservar os relacionamentos. Né? Porque uma vida com Deus, a gente ter essa caminhada com Cristo é relacionamento. Deus quer um relacionamento conosco. O Evangelho fala de relacionamentos, de restauração de relacionamentos. Então a gente não se relacionar com Deus através de um líder necessariamente, né? Não focar numa pessoa, mas focar no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento enquanto igreja, no nosso relacionamento com os irmãos, onde a gente está inserido, onde a gente foi plantado. E ter essa caminhada juntos, né? Como o rebanho mesmo, né? O rebanho, ele vai caminhando junto, tem a direção do líder, do pastor, mas acima disso tudo está o nosso Senhor, está Jesus, né? Sim. E é muito aquela questão da nossa caminhada de fé, né? A gente olha para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, como o escritor de Hebreus falava. Se o líder está ali para apacentar, para guiar, a instituição igreja está ali para cuidar, zelar. Porém, o olhar deve ser Cristo, né? O caminho, a direção deve ser Cristo para que até a pessoa não se frustre nessa caminhada, né? Então, mais ou menos e quando a gente fala de plantação de igreja, a gente está falando lógico, de uma pessoa, um líder, né? Uma pessoa que é enviada para fazer, né, essa plantação.
e o quanto essa pessoa ela tem que ser, como Paulo, um pregador mestre, né? O embasamento bíblico, né? Para poder lançar os fundamentos com fidelidade bíblica. Sim. Né? Então, ser totalmente instruído, com um bom treinamento bíblico. Sim. Eu acho bem interessante essa questão de hoje, vamos assim dizer, hoje nós estamos num caminho mais fácil em questão de base, porque nós temos a Bíblia como referência, né? No tempo de Paulo, e por isso que é o grande apóstolo dos gentios, o que deve ser honrado no sentido de honra, ele tinha um conhecimento judaico grandioso, como fariseu, né, nascido, tribo de Benjamim, tinha todo um conceito. Porém, quando Cristo veio, ele teve que, vamos assim dizer, mesmo aproveitando um pouco da base do farisaísmo, ele teve que destruir, vamos assim dizer, e reconstruir novamente. Isso é um trabalho muito árduo, né? Tu desconstruir para construir. É lógico que Paulo usou muito o conhecimento farisaico para evangelizar os fariseus. Mas, porém, ele tinha que passar a ideia de que aquilo, a lei passou, e que nós estamos vivendo um outro momento, nós estamos vivendo na graça, onde o centro das atenções não é as obras através da lei, mas sim as obras através de Cristo. Não existe obras justificadora feita pelo homem, mas obras que glorificam a Jesus que nos justificou. Né? Ou seja, já ficou como terceirizou o processo. Então, Paulo, nesse ponto, por isso foi um grande apóstolo. Hoje nós, como líderes, né, como pessoas que plantam igrejas ou que desejam plantar, como a gente fala, essa live não é vinculada a uma instituição, é principalmente para aquela pessoa que tem o desejo de plantar uma igreja, que tem o desejo de executar o chamado de Deus na sua vida, entender os desafios e principalmente saber que aquele que chamou é fiel, aquele que chamou vai estar com ele em todos os caminhos. Né? Então, quando a gente fala de plantadores de igreja, a base bíblica, é lógico, né? Deve ser a premissa, né? O conhecimento bíblico, o discernimento, né? Principalmente, porque e por si só a palavra já também vai produzir fé para que as pessoas possam vir ao arrependimento e aceitar Cristo como seu Salvador. Então, se prepara para que essa palavra seja anunciada e a palavra em si só, ela já vai fazer um efeito e trazer o pecador ao arrependimento, vamos assim dizer, né? Mais ou menos. A gente tem hoje um movimento forte assim das igrejas também darem conta da questão da cultura, né? Da cultura que a gente está inserida. Sim. E então, assim como a gente vive hoje pelo mega, a gente vive hoje pelo uau, né? Tudo é muito exuberante, tudo é muito intenso, né? Sim. Como fica a questão de uma plantação onde ela começa com uma pequena semente, né? Sim. Começa com uma pequena semente para depois, em algum momento, né, ela debaixo da terra, onde a gente não vê nada ainda acontecendo, né? Poder permanecer, poder ficar firme, né? Aos olhos de uma cultura que é o show, né? Que é tudo muito intenso. Sim. É muito voltado àquela questão, digamos assim, de que nós temos que ter certeza que é a palavra de Deus que transforma e o Espírito Santo que toca no coração da pessoa. Que a gente fala assim, um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Sim. Quando a gente inicia uma plantação de igreja, uma pessoa, 2 pessoas, mas a gente sabe que naquele momento nós estamos exercitando a nossa fé. A gente sabe que a palavra transmitida, a palavra de Deus transmitida, ela produz fé. Então, se hoje eu estou pregando para uma pessoa, pregando para 2, para 5, eu sei que aquilo vai produzir fé. Eu sei que aquela pessoa vai se tornar como um cristão, um pequeno Cristo, e ela vai indo e a multiplicação vai acontecendo. E fortalecendo, E fortalecendo. Na fé. O que acontece? Como tu comentou, hoje o processo do show é mais motivador. E eu gosto disso, né? Dessa questão de que a igreja ela tem que ser não o objeto de fora. A gente sabe que a gente não é daqui, a gente é peregrino, a gente está passando por aqui, a gente sabe que nosso destino é o céu.
Porém, a gente sabe que enquanto a gente estiver aqui, a igreja não é um objeto estranho na Terra, mas ela é aquilo que traz para o mundo a diferença, o sal da terra e a luz do mundo. Então, quando a gente junta a cultura com a palavra, não distorcendo a palavra, mas sim usando a cultura para falar da palavra, eu acho válido, né? E é lógico que a gente sente essa dificuldade em pessoas que têm na sua mente essa expectativa de uma igreja A, B e C vir até a Cristo, né? Então, por isso que é a questão da gente defender muito a questão de plantadores de igreja, porque é uma diversidade de igrejas. Isso é válido, porque elas estão anunciando a Cristo, estão falando do amor de Cristo e atinge várias pessoas, né? Paulo dizia, eu me fiz de grego para com os gregos, eu me fiz de judeu para com os judeus. De louco. Aqui agora é de louco para com... É melhor dizer assim, se Paulo não fosse personificado e se fosse expandindo essa mensagem, é para dizer assim, você, igreja X, atinge o público A. Você, igreja Y, atinge o público B. Era praticamente isso. Você se fez de A para atingir o A. Você fez de B para atingir o B, né? E aí, o crescimento da igreja vai acontecendo, né? Tudo baseado na palavra. Aquilo que mantém a palavra. O mover do Espírito Santo é uma resposta à palavra. Deus não quebra o nosso... O Espírito Santo não bate, ou seja, não enche o coração se não tiver um pano de fundo que é a palavra. Então, o ponto principal é palavra e o manifestar vem. Porque através da palavra de Deus é manifestada a fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ou seja, o processo é palavra, fé, manifestação do Espírito Santo, dons e tudo mais. Não dons, manifestação do Espírito Santo, fé, palavra, né? Esse processo é bem interessante a gente perceber, senão a gente cria, vamos usar o termo criar, né? Senão a igreja como um todo transmite a ideia e começa a desenvolver cristãos frágeis. Né? Cristãos que são precisos ser vinculados a uma pessoa, porque eu gosto do pastor A, B, C, e se aquela pessoa cair, porque o homem, o ser humano, ele é sujeito à falha, a pessoa derrubou a sua fé inteira porque não estava alicerçada em Cristo, né? Então, nesse quesito é muito interessante. E aí entra a própria questão da humildade nesse processo todo, né? Sim. De sabermos sermos dependentes de Deus, de estarmos debaixo, né, do que Deus tem de propósito para a nossa vida, propósito para aquele momento, aquela ocasião, sim, aquela igreja, né, que está sendo plantada. E falando na questão de propósitos, assim, a partir desse apanhado assim, histórico, né, os desafios que tu tens falado até agora, a gente tem visto assim, alguns propósitos assim, específicos, né, na questão da plantação da igreja. Poderia assim, estar pontuando, nos relembrando novamente? Eu acho que o primeiro ponto para um plantador de igreja, né, porque uma igreja para ser plantada precisa de um start, né? Claro que o start é o chamado de Cristo e uma pessoa vai iniciar essa plantação de igreja. Eu gosto muito do texto lá de Gálatas 1:15 ao 17, que Paulo diz assim: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Por que eu cito isso? Porque Paulo, a partir do momento onde foi revelado o Filho, ou seja, Jesus nele, ele teve a certeza do seu chamado. Ele teve a convicção de que eu fui chamado para os gentios. Separado para essa obra. Se eu tenho certeza disso, eu nem precisaria pedir autorização para os apóstolos antes dele. Paulo não está ofendendo os apóstolos antigos, não. Mas ele estava mostrando para a igreja da Galácia que o chamado dele era tão convicto, que ele tinha tanta certeza que ele não precisava de opinião de homem. Não precisava de ok de homem, de instituição, nada. Ele tinha certeza. Então, o primeiro foco para um plantador de igreja, eu tenho que ter convicção. Eu tenho que ser Paulo. Paulo narrado em Gálatas 1, do 15 ao 17. Eu tenho que ter convicção de que ele me separou para a obra. Ele me separou para evangelizar São Leopoldo. Ele me separou para evangelizar um bairro, Santos Dumont, Feitoria. Ele me chamou para evangelizar a rua. Ele me chamou para evangelizar a minha família.
Eu tenho que ter convicção. A partir desse momento, você já deu um start. Você já deu o início para a plantação de uma igreja. Como eu sempre digo, e eu disse antes e vou dizer de novo. Não sempre digo não, vou dizer de novo. Diga então. Vou dizer. A igreja não é a instituição. A igreja é a assembleia de fiéis. Se eu congrego com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos na minha casa, ali tem uma igreja. Ali tem uma instituição. Então, um plantador de igreja, ele pode plantar na associação do seu bairro, na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, uma igreja. Porque ele está falando de Jesus, falando do Evangelho e fazendo com que as pessoas comecem a cultuar na mesma fé. Ou seja, ali tem uma assembleia, ali tem uma igreja, ali tem um encontro de fiéis. Então, convicção do seu chamado, que nem Paulo fez. E aí está ciente que a partir disso, as coisas vão acontecer naturalmente, assim como os desafios. O que acontece na maioria das pessoas? Eu tenho um chamado de Deus. Eu tenho uma sede de falar de Jesus. Aí eu quero pedir confirmação para aquilo que Jesus já me confirmou. Porque o Espírito Santo já me confirmou. Jesus já deu uma ordem: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Rogai, pois, ao Deus da seara que mande mais ceifeiros. Deus está implorando, por favor, fale da minha palavra. Por favor, eu estou rogando, fale da minha palavra. Aí a pessoa tem certeza do seu chamado, Deus confirmou e ainda está em dúvida daquilo que Jesus já falou quando estava aqui na Terra. Porque às vezes está debaixo dessa hierarquia, né? De uma instituição que fere isso. Por isso, o segundo desafio é vencer essa instituição. Hoje, no nosso contexto atual, a gente vê várias pessoas que estavam em determinadas igrejas plantarem outras igrejas. Né? A instituição vai dizer que eles são rebeldes. Eu vou dizer que eles são soldados de Cristo que estão entendendo a palavra e indo falando do amor de Cristo, que é o objetivo maior. Ah, mas digamos assim, está ofendendo a instituição? Não. Ele está seguindo o seu chamado, porque ele, logo, logo, vai ser uma instituição. Ou se ele plantou uma igreja com 5 pessoas, 6 pessoas, ele já pode ser uma instituição. E deve ser. Porque nós temos que respeitar também a nossa Constituição, né? Então, só não podemos colocar a instituição acima da... Então, falando de soldados, né? Que somos... a Bíblia fala que somos soldados, né? A gente entende também de uma guerra. A gente fala de uma guerra espiritual. Sim. Então, plantar a igreja, pregar o Evangelho, evangelizar pessoas. Sim. Entra-se em batalha, Sim. entra-se numa guerra. A gente vai enfrentar inimigos, a gente vai falar de armamento, quais são, né? Até não é o tema, né, hoje, a questão das nossas armas, né? Mas assim, a gente vai enfrentar perigos, os desafios. Sim. Né? Até nós podíamos anexar estratégias, né, em um outro momento também, na questão de plantação de igreja. Nosso tempo também é curto. Mas então, falar de plantação de igreja é falar também de iniciar uma guerra. Sim. Começa a primeira guerra com o diabo. O diabo não quer que ninguém fale do amor de Cristo. Ele tem inveja do ser humano, né? Porque, quem sabe, ele achava que seria a criatura primordial, que seria a criatura maravilhosa de Deus, e, na verdade, depois da queda, o ser humano se tornou o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A partir daquele momento, o ser humano mesmo errando, Deus olha com um olhar de misericórdia e fala: eu não posso tirar o pecado de você porque eu estou sendo injusto. Porque a justiça, para mim, em Deus não é um adjetivo, né? A justiça é Deus. Então, é a essência. Então, ele foi lá e enviou o seu filho, o maior sacrifício de todos, para morrer por nós. Ou seja, o diabo vai olhar assim: o ser humano pecou, o ser humano, como Paulo diz assim, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, romper, e mesmo assim ele vai lá e envia o seu filho, ou Jesus Cristo, né, como Paulo escreve lá em Filipenses 2, se abstém da sua glória, se faz humano para se tornar um sacrifício único, é a sua divindade, para se tornar um sacrifício único pelo ser humano. Então o diabo, aí ele, né, já está voando com inveja com ele. Então a primeira luta é isso aí, a primeira batalha é o diabo. Após isso, eu boto como segundo a instituição, do modo equivocado, do modo errado. A instituição às vezes Claro que a nossa guerra não é contra outra instituição, né? A nossa guerra é contra as questões que ainda bebemos hoje, né? Eu vou dar um exemplo, vou abrir um parênteses.
Quando a gente fala de religião para a sociedade, as pessoas criam uma imagem ruim. Por quê? Porque a instituição de outrora, antes da reforma, criou uma imagem ruim. Então hoje, quando eu falo de instituição, eu falo daqueles que, infelizmente, causaram uma imagem ruim. Que eu espero e tomara que eu tenha certeza que seja uma minoria, né? Então, esses são os desafios, né? Espiritual, o desafio do contexto, né? A igreja tem vários adjetivos que coloco sobre ela, sobre pastores também, né? Mas é normal, né? A igreja, desde da época primitiva, ela foi o sal da terra e a luz do mundo. Então, aquilo que se destaca, aquilo que é sal, aquilo que é luz, vai ter um enfrentamento, né? Vai ter uma resistência. Porque aquilo é que nem vem aquela questão assim, todo crescimento ele produz uma dor. Se uma igreja entra num bairro onde não existe igreja, ela está levando o evangelho. Ela está falando uma mensagem diferente. Ela está falando de um plano de salvação, de que a vida não termina aqui, existe uma eternidade. Ou seja, está proporcionando às pessoas aceitarem a Cristo e automaticamente crescerem. E se as pessoas crescem, elas automaticamente, a dor, o crescimento produz dor, né? Porque você sai da sua zona de conforto. É que nem ser cristão é sair da zona de conforto todo dia. Mas ao mesmo tempo que a gente sai, a gente percebe, não, eu sou pecador e tudo vem a partir de Cristo, e a partir de Cristo, aí eu me acomodo. Mas o jugo é suave, o fardo é leve. Existe jugo e existe fardo, né? Leve, né? Suave, mas existe, e Cristo nos ajuda a vencer essa luta dia após dia, vamos assim dizer, na nossa caminhada de fé. E falando da igreja como um corpo, né, os membros de um corpo fazendo parte desse corpo de Cristo, pequenos membros quando são, né, assim, iniciando com poucas pessoas, né, um membro pequenininho desse corpo, né, mas então falando dessa plenitude, né, também desse crescimento do corpo todo para chegar na maturidade de Cristo para o próximo momento assim da história, né? No sentido de quando tu falaste logo no início dessa lacuna, né? Da entrada da plenitude dos gentios. Sim. Né? O bom assim, ó, para aqueles que para os dispensacionalistas, das 69 semanas até as 70 semanas de Daniel, que é a última semana, a semana da tribulação, existiu uma lacuna por causa da rejeição de Jesus. E essa lacuna a gente chama de tempo da igreja. Então, a igreja veio ocupar essa lacuna. Ou, na verdade, a igreja é essa lacuna. Se Israel tivesse aceitado, a última semana teria sido antecipada. Não sei o plano de Deus. Pela onisciência, pelo aquilo que Daniel falou, automaticamente Deus sabia que a nação de Israel ia rejeitar ele naquele momento, mas não no segundo momento quando ele virá. Então a igreja está ocupando esse espaço, né? Então que cada um poder fazer parte disso, né? Cada um ocupe, né? Se coloque nesse tempo hoje, né? De ser chamado, de ser convidado, de ouvir, né? De estar aberto para poder receber, ser como uma terra para receber essa semente. Sim. E caminhar junto conosco, né? Mas como o tempo passa mesmo e a gente tem também a intenção eu quero questionar você, né, pastor? Eu quero que o senhor fale para nós, fale para quem está participando com a gente a respeito, então, da plantação da Igreja Cristã Philly, né? Poder falar do significado desse nome, como nasceu a ideia da igreja, o propósito desta igreja local, né? A argumentação para a plantação da Igreja Cristã Philly. Primeiramente vamos falar do nome, né? Philly, do latim, filhos. Do latim quer dizer? Filhos, né? Filhos. Todos nós somos filhos e filhos é aquele que recebe, ou seja, só recebe todo o amor do pai e da mãe. Né? Ele só vai entender o amor recebido no momento que ele se tornou pai e mãe. Nós fomos chamados de filhos. Por quê? Assim como nós, como éramos filhos antes de sermos pais e mães... Isso fez lembrar das nossas aulas, né, de curso bíblico, né? Que eu dizia assim, pastor, na época ainda não tinha sido separado como pastor, né? Mas lembra, dizia assim, quando você for pai, você vai entender muita coisa. Um filho, eu me entendi muita coisa. Um filho,
Ele não sabe o tamanho do amor de um pai e de uma mãe até o momento que ele se torna pai e mãe. Ocupar esse lugar, né? Ocupa esse lugar. Então, quando a gente apresenta-se como Igreja Cristã Filii, Igreja Cristã Filhos, nós estamos dizendo que a gente não consegue entender este amor imerecido de Deus em relação a nós. Mas, mesmo assim, nós queremos ser amparados e cuidados, né? Como filhos, né? Que olha para um pai, olha para alguém que nos acolhe e nos protege. Então foi mais ou menos nesse ponto a questão de filhos, né? E somos filhos de Deus, né? Somos herdeiros de Deus, somos... Em diversas passagens, diversas passagens que falam sobre a questão dos filhos, né? Da nossa filiação, da nossa adoção. Sim, a nossa adoção através de Cristo, sim, e de não ter diferença de filhos, né? De um filho natural para um filho adotado, onde somos adotados. Então, tem tudo muito a ver. Está relacionado à igreja, né? De que sim. Os gentios são co-herdeiros com os judeus, são né? Adotados, né? São adotados em Cristo, né? Então é bem interessante isso. E a plantação surgiu com visões diferentes. O que acontece? A Bíblia cita a questão de seguidor de Paulo, Apolo, outros de Cristo. Surgiu como divisões, vamos assim dizer, divisões de pensamento e de estratégia. Paulo não estava errado, Apolo não estava errado. Eles estavam falando do Evangelho. Só que eles tinham visões diferentes. A Igreja Cristã Filii surgiu mais ou menos com esse propósito. Não estou dizendo que a visão do outro ministério estava errada. Não. Estou dizendo que eu e nós tivemos uma visão diferente, que é natural. É aceitável isso. E a partir desse momento, então, reunimos nós 6, né? Sentamos, oramos ao Senhor, Deus confirmou. Não foi algo humano, não foi algo pensado, não foi algo de pessoas que amam a instituição e querem poder através da instituição. De fato, não foi. Mas sim foi o chamado de Deus para que a obra de Deus fosse realizada através das nossas vidas. Quando eu recebi o chamado de Deus, eu tinha 16 anos. Fui ordenado pastor com 29, mais ou menos. Hoje eu estou com 32. E eu sei que o tempo de Deus tinha chegado para mim. E para que o Evangelho fosse propagado, precisava dessa iniciativa. E aí vieram os membros fundadores que entenderam o nosso propósito, né? Você, o Josias, a Vitória, o Vladimir, a Marluce, que entenderam e Deus confirmou. Não foi obra humana, foi uma confirmação de Deus, né? E aí plantamos. A gente abre mercado, ferragem. Plantamos a Igreja Cristã Filii com uma, digamos assim, a paz de que a gente está fazendo a obra de Deus. É lógico que, e eu entendo perfeitamente, que para alguns vai soar como rebeldia, normal. Lutero foi considerado rebelde, Cristo foi considerado rebelde, John Hus foi considerado rebelde. É normal isso, é natural. Porém, é nos frutos que a gente vai prevalecer isso, né? A instituição pode dizer que passa essa ideia, mas eu tenho que entender e ser convicto que nem Paulo. Aquele que me chamou, aquele que me deu a certeza disso, é aquele que me dá a paz de eu entender que nós estamos no caminho de Deus. E se a gente parar para pensar o tempo que nós abrimos, olha o quanto de frutos que já colhemos. Olha o quanto de frutos que avançamos para o reino de Deus. Houve crescimento pessoal? Sim. Crescimento ministerial? Sim, perfeitamente. Mas, principalmente, a nossa mensagem está chegando. A nossa mensagem que, na verdade, vamos formular essa frase. A mensagem de Cristo está chegando às pessoas através de nós. A gente se colocou, né, como instrumentos na mão do Senhor. Sim. Para avançar no reino, para podermos ampliar, né, estendendo esses braços, né? Sim. Para avançar nesse reino, para alcançar mais almas. E nesse primeiro momento, entre nós, o quanto tem sido importante para nós, o nosso fortalecimento, sim, a nossa edificação, o quanto a gente está alinhado nesse propósito, sim, né? O quanto a gente está focado nesse propósito.
E quando tu disseste ali de haver uma confirmação de Deus, foi num segundo momento, porque o primeiro momento já havia sido colocado no teu coração, havia sido colocado, né, no nosso coração, o quanto a gente estava sendo chamado para essa obra. Sim. Né? Então, assim, nós tínhamos, então, a capacitação adequada também, né, de podermos ter a visão, capacitados no entendimento bíblico, da gente poder estar fundamentado realmente em Cristo, né, na doutrina cristã, na Bíblia, confiantes na nossa tarefa, né, unidos, né, a questão da união, como ela foi fundamental, né, para mim também poder ver o quanto você, e enquanto casal unido nesse propósito, né, a questão da tua família, tua esposa também, alinhado contigo, e o apoio que a gente tem recebido um do outro. Sim. O quanto isso pode multiplicar, o quanto a gente pode, então aí a gente fala, né, de sermos um canal, né, de Deus para alcançar outras pessoas. Sim. E o quanto isso deu lastro, né, para que a gente pudesse, então, tá avançando e na plantação, né? Sim. O congregar, a união, ela fortalece a nossa fé. A igreja, a gente, como é que é? A gente não diminui, mas a gente resume ela na nossa mente em cultos, né? Culto no domingo, culto na quarta, culto na terça, culto na sexta. Isso, nos cultos, mas na verdade a igreja, ela sobressai muito nisso. É o que acontece fora das paredes. Fora, a comunhão entre os irmãos, o amparo entre os irmãos, um ajudando o outro, a acolhida, o crescimento espiritual de cada um. Isso é o corpo de Cristo, né? A ajuda para com o outro quando está necessitado, ajuda para com o outro quando está precisando de algo espiritual, algo material, em todas as áreas, na medida do possível, o corpo deve trabalhar para isso. Então, isso nos ajuda no nosso desenvolvimento como igreja, né? Nosso desenvolvimento como cristãos, a nossa caminhada de fé. Tu te autoriza a falar como é que foi nos nossos primeiros encontros, assim, antes de a gente abrir as portas, né? Sim. Assim. Não, eu te autorizo, mas se tu começar, não fala algo subjetivo. Tô brincando. Não pode falar assim. Não, das nossas reuniões, nos nossos jantares, né? Sim. As nossas indagações, né? Sim. Como é que a gente vai estar se firmando, a gente se reunindo lá na sua casa, nos reunindo lá na casa da Vitória e do Josias, né? Vocês estão aí com a gente, né? Pode estar confirmando. Também, né? Da minha parte. O que o senhor lembra que foi mais primordial? O que foi assim, mais... Eu acho que foi o exercício de entender na prática a natureza da igreja, não, o convívio da igreja, né? O que acontece? Quando a gente iniciou o projeto, nós somos pessoas nós 6, somos pessoas extremamente organizadas em certos pontos, só que isso, às vezes, impede ou esconde a autonomia de um outro. Por que eu estou falando isso? Não estou falando do modo equivocado. O que eu percebi? Eu percebi que nós éramos uma igreja com potencial, porque nós iniciamos a igreja com pessoas que pensavam antes de agir, né? A gente fala assim, a fé é tu tomar posse e avançar. Não, a fé é a certeza, perfeito. Mas quando há certeza, você vai caminhando no tempo que for, né? Não é antecipar as coisas. A partir da convicção, isso, né? A partir da convicção. E aí nós tínhamos isso, e quando eu percebi essa reunião, eu vi em cada um de nós, né, a certeza de que nós íamos muito contribuir para o reino. E eu entendia também que, entendo, eu vejo até hoje, que nós estávamos com o ouro enterrado. A igreja, talento, né, enterrado. Isso. A igreja do modo geral, a igreja cristã do modo geral, estavam com 6 pessoas
enterradas, né? Com seus talentos enterrados, com sua capacidade de transmitir o amor de Cristo enterrados, vamos assim dizer. E aí no momento da união, do chacoalho, vamos usar esse termo aí, a gente começou a entender que nós temos muito que trabalhar para Cristo. E aí a gente iniciou todas as questões estruturais aí, né? O prédio, como vai ser o púlpito, o som, toda essa questão. E aí a gente iniciou a Igreja Cristo Filho com essa finalidade de transparência, de entender que cada um que chega lá vai entender que existe uma igreja transparente em todos os quesitos espirituais, materiais, financeiros, existe todos. Porque, como eu disse antes, nós somos uma instituição também. E com a intenção também de poder se fortalecer através do ensino da Bíblia. Sim. Isso é muito válido, a questão do ensino. Eu sempre gostei do ensino, porque aquilo que no maior sufoco das nossas lutas e provas, que todos os cristãos passam, muitas vezes tu vai se lembrar do Pentecoste, tu vai se lembrar do mover, mas aquilo que vai te alicerçar e vai te dar base vai ser a palavra de Deus, né? Paulo, quando estava na prisão, lá em 2 Timóteo, ele falou assim: Timóteo, traga-me uma capa e os meus livros. Traga-me a capa e os meus livros, que são aqueles que fundamentam a minha fé. Então, aqueles que fazem eu avançar nisso, né? Estava prestes a morrer, ele buscava se alimentar. Ele se alimentava nos seus livros. E no caso, nós temos um livro que é a Bíblia, né? Se fosse nós, naquele momento, nós ia dizer assim: por favor, traga-me uma roupa, uma capa. Uns vão enxergar com questão de autoridade, outros vão enxergar com questão de que ele estava literalmente só passando frio. Mas dizer assim: mas não esquece dos meus livros, não esquece da palavra de Deus, que é a palavra de Deus que me alicerce, é a palavra de Deus que me mantém. Então, quando a gente preza o ensino, quando a gente preza a palavra de Deus, a gente sabe que a gente enxerga, às vezes até na igreja, alguns que não entendem, mas eu sei que uma semente está sendo plantada. E essa semente que vai produzir frutos e produzir fé. Até o momento onde a palavra se revelará de modo completo. E aí vem o manifestar do Espírito Santo, e aí a pessoa se torna mais íntimo de Deus, e aí a pessoa se joga nos braços de Deus, entendendo que ele é amado, acolhido, entendendo que a obra de Deus na cruz é magnífica e é esplêndida, é grande, que não tem como nós mensurar, não tem como nós definir um tamanho. Isso. A pessoa vai compreender através do ensinamento da palavra de Deus e vai se jogar nos braços de Cristo, vamos assim dizer. Então o ensino é primordial. O ensino é a base, é aquilo que mantém em pé. É o fundamento. É isso mesmo. E o próprio erro, né? Também foi um elozinho, né? O erro foi um elozinho ali que nos aproximou. Sim. Fazendo parte desse propósito, né? Sim. Tudo começou quando a gente congregava no outro ministério e eu pensava que todo o Dinda, padrinho e madrinha, mesmo sendo nomes católicos, né, vem toda aquela questão de que outrora, né, para quem não sabe o que é padrinho e madrinha, outrora nós vivíamos em constante guerra, a humanidade, e aí eu tinha um filho, automaticamente eu, como um homem e uma mulher, eu teria que designar uma outra família, porque provavelmente se eu fosse um homem saudável eu ia para uma guerra, e dificilmente eu voltava, ou se voltava para casa, amém. Então, as pessoas, a partir daquele momento, começaram a designar padrinhos e madrinhas. Como se fossem os substitutos na ausência do pai. E na possível ausência que talvez ia ocorrer por causa das constantes guerras daquele tempo. E aí chegou-se até agora. E ao mesmo tempo nós... Então, Dindo não é só para dar presente, né? Não. Dindo e Dinda não é só para dar... É para, no momento da falta, né, do pai e da mãe. Antigamente era de modo literal, né? Hoje, na questão de... talvez do ensinar, de conduzir no caminho de Cristo, o Dindo e a Dinda estão ali. Então foi mais ou menos nesse pensamento, a gente convidamos o Josias e a Vitória, e aquilo também nos aproximou, né? Através dessa união em comum, através do erro, né? Foi foi um elozinho, e fez com que nós, né, caminhasse junto e plantasse a Igreja Cristo Filho, né? É a mesma coisa é uma ideia, uma dica para aqueles que vão plantar, né? A sua casa, aqueles que são próximos na tua caminhada de fé vão entender o teu chamado e vão te apoiar.
né? Mesmo que Jesus dizia que não há profeta sem honra a não ser na sua casa, no momento que você iniciar a sua caminhada de fé e a tua família ter certeza de que você está nos braços de Deus, que você é cristão, claro que você não precisa provar para eles, né? Eles vão te apoiar, porque eles vão saber que a partir de ti vai transmitir o evangelho e eles vão entender que você está plantando, vão entender que você está falando de Deus, tá? É mais ou menos nessa visão acolhedora, familiar, e tudo vai se construindo, é elo que se une, é união, é ideias, é projetos, e aí a gente vai plantando igreja, expandindo o reino de Deus. Essa é a ideia, né? Falar do amor de Cristo para mais e mais e mais pessoas, sem cansar. O relacionamento, né? Sim. Pessoas, né? Pessoas que compõem, né? Sim. O corpo. Isso é muito bom. Sim. Nossa, tá olhando com o nosso tempo, né? Sim. Mas então, né? A Igreja Cristo Filho tá de portas abertas, né? Estamos com nosso local de cultos. Nós estamos ali na Avenida Imperatriz Leopoldina, 1738. Nosso ponto de referência é a Pizzaria Variato. Aí você pode cultuar conosco, depois você pode ir ali comer uma pizza. Muito bom. Nas quartas, né? Porque domingos... domingo é fechado, sacanagem. Quais são os horários, então? Nas quartas-feiras, às 20 horas, né? No meio da semana, culto de ensino. Mas é o culto público, né? Culto de ensino, para mim, tinha que ser o culto mais cheio, né? E o culto de domingo às 19 horas, né? A gente se reúne ali. Nesse horário, talvez de verão, 19 horas é um pouco cedo, mas é um horário muito bom, porque o culto termina ali pelas 20h30, talvez 21 horas, aí dá tempo da pessoa também aproveitar o restante de domingo. Então, descansar, faço o convite para todos que estão nos assistindo, enfim, ou que vão assistir, para participar, para cultuar a Deus juntamente conosco. Estamos ali naquele desafio de falar do amor de Cristo, né? E de vencer as barreiras do diabo para que Cristo chegue aos corações de mais e mais e mais pessoas. Amém. Né? Então também que a gente possa sempre estar mantendo essa visão, né? Sim. Que o Senhor sempre esteja nos abençoando, nos dando a direção, Amém. O Espírito Santo, né? Nos direcionando nessa caminhada, nos conduzindo, fortalecendo, sermos revestidos pelo poder do Espírito Santo, Sim. Né? Para tocar adiante. E após então esse convite, né, a respeito de vocês virem conhecer, poder participar conosco. Sim. Né? Se alguém quer só ir de curioso, vai lá. Vai. Né? Sim. Vai de curioso mesmo. O que a gente está falando? Todos que entrarem ali, eu tenho certeza que através de Cristo vão ser abençoados. Seja curioso, Sim. seja a pessoa que vai passear, pessoa que vai Sim. rever outros amigos, a pessoa que pensou assim, estou com dó do pastor Jonas, eu vou dar um auxílio lá para encher a igreja. Amém, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Né? Amém, amém. Seja você muito bem-vindo, em nome de Jesus. Isso aí. A gente está chegando ao final, então, né? Estamos encerrando este momento. Passou-se rápido o tempo, né? Nossa horinha, né, da nossa primeira Sim. live, que a gente possa, ao longo agora, né, dos dias, a oportunidade de poder rever também, né, porque fica gravado. Sim. Fica gravado, então poder... Eu espero, se não tiver nenhum erro, nenhum erro na pecinha. E de que possam todos estarem compartilhando, né, essa live. Sim. Vamos ter uma próxima live, pastor? Vamos. Sem ser nessa sexta, na outra a gente vai ter uma live. Vai ser dia... 13 de dezembro. 3 de dezembro. Nós vamos estar... vamos ter novamente uma live, né? Vamos estar postando o tema, convidando você para participar e vamos construindo, né? Isso. E também, né, aproveitando que se alguém estiver assistindo em outro momento ou agora, fica alguma dúvida, tiver, né, ou algo também a contribuir, a questionar, pode estar comentando daqui um pouco, chegando até nós, até como sugestão de tema, sugestão de algo para ser falado, para ser discutido. O que fica aberto para as pessoas comentarem, né? Dúvidas, todas as dúvidas, contribuições, né? Críticas, que daí a gente vai bloquear,
Eu estou brincando. Críticas podem ser colocadas. Enfim, é uma construção. É uma construção. Nós estamos construindo junto como igreja, né? Então, nós estamos construindo. E todo junto. mundo é convidado a Todo mundo é contribuir, a convidado participar. a comentar, a perguntar, né? Sim, isso Seria mesmo. Então, acho que a gente dá por encerrado, né, Sim. esse momento nosso aqui. Deixa eu fazer uma oração. Podemos sim passar para o pastor fazer uma oração, encerrando. E Vamos lá, então. aí. Então, pessoal, vamos orar ao Senhor. Dia 3/12 é a nossa próxima live, acompanhando na página da Igreja Cristo Filho. Será divulgado nas redes Será sociais. divulgado nossos perfis pessoais, enfim, curte, compartilha, comenta. Vamos construir junto a base sólida, né, que é a Igreja de Cristo, que é todos. Vou estar orando, então, e a partir desse momento, então, a gente vai estar encerrando este momento, deixando a você esse convite. Oramos, então, ao Senhor. Nosso querido e amado Deus, chegamos diante da Tua presença neste momento, onde estivemos aqui reunidos, em Teu nome, Senhor, falando plantação de igreja, falando do Teu ID, da ordenança que o Senhor deu para nós de sermos testemunha do Teu grande e infinito amor para todas as pessoas. Senhor, falamos da Tua palavra a todos os ouvintes e que essa palavra, tenho certeza que chegará no coração de cada um, daquele que tem desejo de plantar, daquele que tem desejo de ir para a Tua obra, que o Senhor enche a vida dele com Seu Espírito Santo, capacita, dá um entendimento para ele falar o Teu grande e infinito amor. Eu oro para que cada um que assistiu aqui ou está assistindo seja abençoado pelo Teu nome, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Que todas as suas dúvidas, todos os seus desejos sejam supridos pelo poder, pelo Teu manifestar, pela Tua mão acolhedora e estendida, que está disposta a abençoar a cada um de nós. Em Teu nome, Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade. Em Teu nome, Jesus, nós pedimos que o Senhor continue conosco, nos livrando de todo mal, nos cobrindo com o Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Em Teu louvor e para o Teu louvor foi este momento, Senhor, para que Teu nome seja exaltado para todo sempre. E em nome de Jesus, amém. Amém. Acho que é isso. Isso aí. O Vinícius vai lá desligar. Obrigada, gente. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Boa noite, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Amém. Amém.